Enquanto o pôr do sol lentamente cobria o mundo, os trabalhadores saíam de suas tendas baixas camufladas, como se fossem encarregados de operações clandestinas, saindo para fazer os preparativos. Os aventureiros já haviam preparado uma refeição para eles. Eles começaram acendendo vários tabletes brancos de combustível sólido e depois acrescentaram carvão a eles. Como de antemão eles haviam lançado uma magia de escuridão no fogo, não havia nenhuma iluminação vindo das chamas. Escuridão era uma magia que apenas eliminava a luz, não extinguia as chamas ou seu calor. Nesse potente fogaréu, eles conseguiram ferver a água vinda de um cantil de água infinita. Depois eles despejaram a água fervida em tigelas de madeira e as rações de viagem perderam a forma compacta. Um cheiro perfumado de sopa tomou conta do ar. Isso, junto com o pão duro, seria a refeição básica de todos aqui. Depois disso, ia depender da preferência de cada um. As tigelas estavam cheias de sopa, do tipo que os trabalhadores gostavam, feita para fornecer nutrição e para ser armazenada por um longo período de tempo. Algumas pessoas adicionavam fatias finas de carne seca na sopa, alguns temperos polvilhados e outras simplesmente consumiam do jeito que estava. O jantar foi servido e logo terminado. Quando se considerava a quantidade de atividade que eles logo realizariam, parecia uma pouca quantidade. No entanto, comer demais afetaria as tarefas que teriam de executar. Ao mesmo tempo, não comer o suficiente também era perigoso, porque não havia como saber quando poderiam comer novamente. O fornecimento de barras de rações de emergência também era limitado, porque transportar muitas dificultaria o movimento. Tinha que se atingir um equilíbrio nessa área. Depois de devolver as tigelas vazias aos aventureiros, os trabalhadores carregaram suas malas pré-embaladas. Sob o olhar atento dos aventureiros, os trabalhadores partiram em bando. Os aventureiros guardariam esse acampamento e não os seguiriam até as ruínas. Para começar, eles circularam ao redor da base da colina e depois se dispersaram em torno das ruínas. Eles já haviam providenciado para lançar um sinalizador no céu se fossem atacados nesse estágio do plano. Muitas pessoas usavam armadura completa, cujo volume e barulho pesados não pareciam adequados para operações secretas, mas isso estava apenas dentro das restrições do pensamento normal. Para aqueles que podiam usar magia para violar o senso comum, era uma questão trivial. Primeiro, eles lançaram uma magia de silêncio. Essa magia abafava todos os sons a uma certa distância, seja o barulho das placas metálicas ou o de correr pelo chão. Logo em seguida, vinha a magia de invisibilidade. Essa magia tornava difícil para observadores detectá-los a olho nu. Por segurança, eles tinham um ranger no céu para ficar de olho nos arredores. Lançaram as magias de invisibilidade, voo e olho do falcão para ajudá-lo em sua tarefa. Para lidar com qualquer situação inesperada, ele estava equipado com flechas especiais imbuídas de um efeito paralisante. O grupo chegou ao seu destino sob essa dupla camada de proteção. Chegou a hora do evento principal. O plano consistia de subir a encosta e depois descer nas ruínas vários metros abaixo. Depois que isso fosse feito com sucesso, eles sinalizariam para se reunir no mausoléu central. Tudo isso seria feito enquanto as magias de invisibilidade estivessem em vigor. Dito isso, todos ainda precisavam se mover com sincronia para evitar atrasar o grupo. No entanto, como era tarde da noite e todos estavam invisíveis, seria muito difícil saber a exata localização um do outro, mas por serem experientes, já haviam levado em consideração esse problema. Em um piscar de olhos, estranhos bastões, cada um com cerca de 30 centímetros de comprimento, apareceram no chão. Depois, os bastões flutuaram no ar, como se uma mão invisível os segurasse. Depois de dobrados, eles passaram a emitir uma luz fluorescente bem suave. Esses bastões estranhos eram chamados de bastões fluorescentes. Quando dobrados, soluções alquímicas internas se combinariam e emitiriam luz. O motivo para terem sido jogados no chão foi porque a magia de invisibilidade também afetava tudo que o usuário carregava. Então, para deixá-lo visível, era preciso afastá-lo de si brevemente. Após pegar o bastão e balançá-lo algumas vezes de um lado para o outro, eles quebraram os bastões que já tinham servido seu propósito. Eles então encharcaram o chão com a solução alquímica fluorescente que logo se apagou. Dessa forma, eles souberam duas coisas: que tudo estava indo bem para os trabalhadores e que eles aguardavam a próxima etapa do plano. Mesmo não podendo ver um ao outro devido à distância, 4 cordas foram simultaneamente baixadas para a superfície da grande tumba de Nazarick. Essa era uma corda de escalada e tinha nós amarrados
suspenstos em intervalos regulares ao longo de seu comprimento. As extremidades da corda estavam amarradas a chapeletas de ferro cravadas na rocha e rangiam a cada balanço. Se algum dos presentes pudesse ver através da invisibilidade, seria capaz de notar um grupo de pessoas descendo nas cordas. Fazer esse esforço físico não era nada, mesmo para alguém como Art, que tinha se concentrado em afiar suas proezas mágicas em vez de seu corpo físico. Ou melhor, seria mais preciso dizer que isso seria o mínimo esperado, tanto de trabalhadores quanto de aventureiros. Graças ao treinamento e aos nós bem dados, cada trabalhador desceu sem problemas, aterrissando dentro do terreno da tumba. O primeiro destino de cada equipe foi se infiltrar em um dos 4 mausoléus menores no norte, sul, leste e oeste. Agora que a duração efetiva da invisibilidade tinha chegado ao fim, todos ficaram visíveis novamente. Cada equipe então correu em direção ao seu respectivo mausoléu. Eles estavam agachados, escondendo-se nas lápides, árvores ou estátuas. Eles corriam esporadicamente de ponto a ponto pelo cemitério escuro. Durante esse tempo, a magia de silêncio ainda estava em vigor, então não fizeram nenhum barulho, e até mesmo os guerreiros de armadura correram a plena velocidade enquanto procuravam abrigo. Seus movimentos eram rápidos e fluidos, como sombras deslizando pela terra. O líder da Heavy Masher, Gringham, aproximou-se lentamente do mausoléu e os seus olhos se arregalaram. Isso porque o mausoléu era mais grandioso do que ele imaginava. Embora fosse um dos menores mausoléus, isso era apenas em comparação com o enorme mausoléu central. Olhando mais de perto, a estrutura era tão impressionante que sua incrível grandiosidade os deixou com falta de ar. As paredes de pedra branca pareciam brilhar. Era como se tivessem sido polidas. Muitos anos deveriam ter passado desde que foram construídas, mas não havia vestígios de intemperismo ou manchas advindas de vento ou chuva. Uma enorme porta de aço estava no topo de um lance de 3 degraus feitos com uma única placa de pedra. A porta em si estava polida e sem ferrugem, emitindo um brilho metálico escuro. Em mero relance já ficou claro para todos que a estrutura era bem cuidada. Em outras palavras, alguém morava aqui. Quando Gringham chegou a essa conclusão, o seu companheiro ladino, obviamente com níveis na profissão de ladino, deu um passo à frente e começou a inspecionar os degraus. Gringham viu seu companheiro gesticular devido ao uso da magia de silêncio, pedindo para que se afastassem. Todos recuaram lentamente em acordo. Isso foi para evitar que fossem pegos em uma armadilha de efeito em área. O ladino checou com muito cuidado. Era um pouco frustrante ter que esperar, mas era melhor prevenir do que remediar. Segundo as conjecturas, a alma residia no corpo, e quando o corpo começava a se putrefazer, a alma seria chamada para o lado dos deuses. Os plebeus não tardavam em enterrar seus mortos para que o acalento da terra acelerasse o processo, mas isso era diferente para certos nobres e figuras poderosas. Pois se enterrassem o corpo imediatamente, verificar o estado de putrefação do corpo exigiria uma exumação do túmulo. Portanto, a fim de verificar pessoalmente a putrefação do falecido, essas pessoas poderosas não seriam enterradas imediatamente após a morte, mas sim deixadas expostas por um tempo. No entanto, ninguém escolheria colocar seus cadáveres em suas próprias casas. Em vez disso, eles optariam por ter seus corpos armazenados nos mausoléus dos cemitérios. O cadáver seria colocado lá por um período de tempo, e quando a putrefação começasse, os sacerdotes dariam o testemunho do fato de que a alma tinha de fato partido do corpo para se juntar aos deuses. O corpo em questão seria colocado dentro de um espaço comum dentro do mausoléu. Haveria várias placas de pedra dentro de um amplo espaço aberto, e os cadáveres estariam dispostos nas placas. A visão de cadáveres putrefatos dispostos em fileira deveria ser uma visão horrível, mas era extremamente normal dentro do quadro de referência desse mundo. No entanto, se alguém fosse tão rico e poderoso como um grande nobre, as coisas seriam mais uma vez ligeiramente diferentes. Eles não usariam um mausoléu comunal, mas uma tumba ancestral. As pessoas acreditavam que estes eram lugares de descanso temporário para os poderosos permanecerem antes de serem convocados diante dos espíritos de sua família, e assim poder possuir um mausoléu de família era um símbolo de poder. Não era incomum que as pessoas decorassem os mausoléus com mobílias ou joias. Em outras palavras, os mausoléus eram essencialmente tesouros para os ladrões. Portanto, esses lugares eram tipicamente
tipicamente fortificados com armadilhas letais e coisas parecidas para afastar os intrusos. Sendo assim, um mausoléu tão magnífico como esse deveria certamente ser atado com armadilhas ainda mais perigosas. Depois de verificar os passos, o ladino começou a inspecionar a porta e, de repente, os sons ao redor voltaram ao normal. A magia de silêncio tinha expirado, talvez na hora certa. O ladino se aproximou silenciosamente da porta e começou a checar novamente. No final, ele colocou algo que parecia uma xícara contra a porta e tentou ouvir o que estava do outro lado. Depois de alguns segundos, o ladino virou-se para Gringham e companhia e balançou a cabeça. Isso significava que não tinha nada lá. O ladino ficou bastante surpreso e inclinou o pescoço várias vezes. A porta nem sequer estava trancada, o que desafiava qualquer compreensão. Mas como o ladino não tinha encontrado nada, era a vez da vanguarda agir. Gringham tomou a dianteira e estendeu a mão para empurrar a porta que o ladino já havia lubrificado. O guerreiro atrás dele levantou seu escudo. Com um forte empurrão, a pesada porta começou a se mover. Talvez fosse o óleo, ou talvez porque as pessoas encarregadas desse lugar tinham sido muito meticulosas em seu trabalho, mas a porta se abriu suavemente apesar do seu enorme peso. O guerreiro que estava de pé se moveu entre a porta recém-aberta e Gringham, segurando seu escudo para a frente, de modo que Gringham não fosse atingido por um ataque ou armadilha, mas nenhuma flecha ou coisa parecida disparou em sua direção. A porta de metal ficou completamente aberta e uma escuridão vazia apareceu diante dos membros da Heavy Masher. Luz contínua. O cajado que o usuário de magia arcana segurava brilhou com uma luz mágica. Através de sua iluminação variável e controlável, eles tinham uma visão clara do interior do mausoléu. O usuário de magia incitou outra magia e a arma do guerreiro brilhou também. As fontes gêmeas de luz iluminavam o que parecia ser uma câmara pertencente ao monarca. No meio da sala estava o que parecia ser um altar religioso, sobre o qual foi colocado um sarcófago de pedra branca. O referido sarcófago tinha mais de 2,5 metros de comprimento e estava encravado de padrões complexos. Nos 4 cantos da sala havia estátuas brancas de guerreiros de armadura carregando espadas e escudos. E também... Ei, alguém sabe alguma coisa sobre esse emblema? Não, eu nunca vi nada assim antes. Uma bandeira pendia da parede. Tinha um estranho brasão costurado com fios de ouro. O ladino e o usuário de magia conheciam a maior parte dos símbolos usados pelas nações vizinhas, de modo que se eles não se lembravam de onde esse emblema veio em particular, provavelmente não pertencia à realeza do reino Reistase. Será que é um emblema dos nobres de antes da fundação do reino? Você quer dizer que isso é uma relíquia de mais de 2 séculos atrás? Muitos países foram destruídos pelos deuses demônios há 200 anos. Por isso havia pouquíssimas nações por aqui que foram palco de algo grande. O reino sacro, o estado do conselho e o império foram todos fundados nos últimos 200 anos. Se for mesmo como dizes, então de que exatamente a bandeira é feita? Pois ela está bem conservada, mesmo parecendo muito antiga. Talvez tenham usado magia de preservação, ou alguém veio usando magia para consertar as partes danificadas ao longo do tempo. É certo. Ei, líder, você não precisa mais ficar falando desse jeito estranho. Nós somos os únicos aqui. As sobrancelhas de Gringham se inclinaram para o ângulo inclinado, e então o rosto dele imediatamente abriu um sorriso. Ah, você tem razão. Dá uma canseira da peste ter que lembrar dessa papagaiada toda na hora de falar. Às vezes me sinto mais bocó que burro manco. Nós agradecemos por você se esforçar com isso, mas é como ele disse, quando for apenas a gente, você pode falar normalmente. Eu não posso. Falar formalmente me faz soar mais como um líder dos trabalhadores. E além disso, mudar a maneira como eu falo a cada momento me confunde todo. Então é melhor eu ficar em uma coisa só. Vocês sabem como são meus princípios. Maior vantagem pelo menor esforço. Gringham respondeu aos sorrisos sem graça de seus companheiros com um sorriso irônico. Gringham tinha sido originalmente o 3º filho de um fazendeiro no reino. Se os agricultores dividissem seus campos de maneira uniforme entre cada um
um de seus filhos ao longo das gerações, então os campos encolheriam, o que por sua vez faria com que o rendimento das colheitas diminuísse até que a linhagem familiar terminasse. Sendo assim, dividir os campos se tornou sinônimo de loucura. Por causa disso, os campos de uma família de agricultores geralmente iam para o filho mais velho. O segundo filho podia escolher ajudar nas tarefas domésticas e nos campos, mas o terceiro filho não passava de peso morto. Por isso, eles geralmente preferiam deixar suas casas e ganhar a vida na cidade. Por sorte, Gringham foi abençoado com habilidades físicas excepcionais e amigos com os quais ele tinha conquistado sua fama. Entretanto, ele tinha nascido em uma fazenda e, por ser o terceiro filho, o peso morto, eles nem sequer se esforçaram para alfabetizá-lo. Ele jamais tinha recebido uma educação formal e, como resultado, ele não sabia ler, escrever e nem entendia nada de etiqueta. Era verdade que um trabalhador precisava ser forte para concluir seus trabalhos, não de educação. No entanto, haveria problemas se ele, como seu líder, fosse um homem ignorante. Gringham se esforçou ao máximo para estudar, mas sua mente não era tão capaz quanto seu corpo e ele acabou fracassando nisso. Mesmo assim, a razão pela qual ele não havia sido removido de sua posição como líder foi porque seus camaradas aprovavam seu desempenho e não se importavam com sua falta de habilidades acadêmicas. Para não desapontar seus amigos, Gringham tomou a liberdade de tentar ser um líder que ele acreditava que eles mereciam ter, daí toda a pompa de sua fala. Isso, de certo modo, passava uma impressão para seus clientes, mas eles pensavam que cada equipe tem suas peculiaridades, então esse jeito estranho dele falar não tinha nada demais. No fim das contas, eles só achariam engraçado e ponto final. E isso era muito melhor do que deixar os outros dizerem: uma equipe liderada por um fazendeiro bronco não deve ser grande coisa. Muito bem, já perdemos tempo em demasia. Vamos embora, cavalheiros. Ninguém se opôs à declaração de Gringham, e assim eles continuaram em frente. À sua frente estava o Ladino, que cuidadosamente entrou no mausoléu e revistou o interior. Os outros membros da equipe colocaram fortes barras de ferro nas aberturas da porta. Dessa forma, não importava quais tipos de armadilha tivesse, a porta não fecharia completamente. Depois disso, eles meio que cobriram as portas para evitar que a luz escapasse do interior. Enquanto o Ladino inspecionava cuidadosamente o ambiente, Gringham e os outros observavam atentamente o que os rodeava, esforçando-se para não deixar nada passar despercebido. Às vezes eles não tinham alternativa a não ser usar luz, o que também aumentaria a chance de serem vistos. Quando Gringham se abaixou para observar os arredores, o Ladino já havia chegado ao fundo, no local da bandeira. Depois de examinar cuidadosamente a bandeira, ele decidiu tocá-la, e no instante em que o fez, ele imediatamente se afastou. Tá tudo limpo, podem vir. O Ladino olhou para trás. Depois de ver que Gringham e companhia tinham se aproximado, ele apontou para a bandeira. Isso deve valer alguns trocados. O tecido foi feito com fios de metais preciosos. O quê? Metais preciosos? Quem é louco pra pendurar uma coisa dessas aqui? Todos exclamaram surpresos, e então correram para a base da bandeira e se revezaram para sentir o material. A sensação fria era sem dúvida de metal. Pela maneira como brilhava, o Ladino provavelmente tinha razão. Uma bandeira desse tamanho deveria ser muito pesada, e depois de calcularem o seu valor artístico, concluíram que valeria uma fortuna. Parece que a aposta do nosso cliente valeu a pena, né? Merecemos ser mais bem pagos. Quero dizer, todas as equipes merecem um agrado. Deve haver muitos tesouros assim por aqui. Nós vamos levar? O Ladino perguntou e Gringham respondeu. Seria demasiadamente volumoso e pesado. Coletaremos isso depois. Alguém discorda? Não, carregar isso por aí só iria nos atrasar. Ei, eu já dei uma boa analisada no ambiente e não achei nenhuma armadilha nem porta secreta. Muito bem. Conto com os seus serviços. Gringham então acenou com a cabeça para o usuário de magia arcana, o mago, e o seu colega lançou uma magia em resposta. Detectar magia. Não consigo notar nenhum mecanismo mágico, a menos que eles estejam imunes à magia de detecção também. Então não há mais nada para inspecionar. Vamos continuar com a nossa principal missão. Os olhares de todos foram para o sarcófago no centro da sala. O Ladino passou muito tempo inspecionando e julgou que não havia armadilhas. Gringham e o guerreiro acenaram um para o outro e então abriram a tampa do sarcófago. Pela tampa ser enorme, pensaram que seria igualmente pesada, mas ela era muito mais leve do que o esperado. Os dois puseram as costas para empurrá-la e quase perderam o equilíbrio.
equilíbrio. Depois de remover a tampa, um brilho ofuscante e cintilante encheu seus olhos. Havia ornamentos e joias de ouro e prata e várias pedras preciosas. De relance, eles viram mais de 100 moedas de ouro dentro do sarcófago. Mesmo já esperando algo do tipo após avaliar a bandeira, Gringham não pôde deixar de sorrir quando viu isso. O ladino examinou cuidadosamente o interior, depois enfiou a mão no sarcófago e tirou o objeto brilhante, um colar de ouro. Era uma primorosa joia que tirava o fôlego de qualquer um que se atentasse à sua primorosa qualidade. Só de olhar, o colar de ouro parecia comum. Os elos estavam cravejados com requintadas inscrições. Vale pelo menos 100 moedas de ouro, até umas 150 dependendo do comprador. Todos reagiram de maneiras diferentes quando ouviram os resultados da avaliação do ladino. Alguns assobiaram, outros sorriram tão largamente que não conseguiam fechar a boca. Mas havia algo que todos tinham em comum. Seus olhos estavam cheios das chamas do prazer e do desejo. Já fizemos metade. Creio que pelo menos já temos 50 moedas de lucro, 10 por pessoa. Esse bônus vai ser dos bons. Quem diria que essas ruínas eram mesmo uma mina de tesouros? Nossa, isso é incrível! Exatamente. Mas que ideia estranha de deixar todo esse tesouro aqui. Sorte a nossa, no entanto. Vamos fazer bom uso disso. Quando disse isso, o mago alcançou a pilha de tesouros e tirou um anel com um rubi enorme, que ele então beijou. Que enorme! Que coisa linda! O sacerdote alcançou o sarcófago e puxou um punhado de moedas de ouro, que ele lentamente deixou escapar entre os dedos. As moedas tiniam umas contra as outras com um som alto e nítido. Eu nunca vi moedas de ouro como essas antes. De qual país será que elas são? O ladino arranhou uma das moedas com uma faca e disse com uma voz cheia de emoção. Eu nunca vi moedas de qualidade tão boa. Elas têm o dobro do peso das normais e dá para conseguir ainda mais dinheiro se considerar o valor artístico delas. Então você quer dizer que... O grupo não conseguiu se controlar e começou a rir baixinho. Só a parte deles desse tesouro já seria uma soma surpreendente. Aos deuses, os meus mais profundos agradecimentos por essa sorte de antemão. Vamos levar estes tesouros o mais rápido possível para o edifício principal. Se demais demorarmos, nossos ganhos diminuirão. É isso aí! As palavras de Gringham foram recebidas com uma aprovação sem igual. Suas vozes estavam cheias de emoção e paixão.